Muito bem, meus queridos, paz do Senhor, boa noite, bom dia, boa tarde e também boa madrugada, porque tem gente que não dorme, não é? Uns não dormem porque estão trabalhando, outros não dormem porque dormem de dia e outros não dormem não sei porquê. É uma espécie de morcego aí. Brincadeira. Eu quero trabalhar o texto aqui, né, do profeta Eliseu, Segunda Reis, né? Capítulo de número 6, né? A partir do versículo 24. Vamos dar uma meditada nesse texto. Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, e subiu e sitiou a Samaria, né? Samaria é o território capital, né, das 10 tribos, né? Então, quando fala Samaria na palavra, está falando de Samaria, capital de Efraim, mas também tem umas conotações ou coisas relacionadas para o tempo profético dos últimos dias, que no caso somos nós, né? Então Samaria tem uma expressão voltada para gentios, gentios da época, gentios pagãos, né, que não creram em Deus, ou como que eu vou dizer aqui, povo que não tinha aliança com Deus, né? Vivia literalmente no pecado. Mas também aponta para os gentios, que somos nós, tá bom? Então vamos lá, lendo novamente, né? Depois disto, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o seu exército, subiu e sitiou Samaria. Houve grande fome em Samaria. Eis que a sitiaram a ponto de se vender uma cabeça de jumento por 80 siclos de prata e um pouco de esterco de pombas por 5 siclos de prata. Para que esterco de pomba e para que cabeça de jumento? Tá? Para quem está me acompanhando há alguns tempos aí, sabe que jumento, né, quase que especificamente está falando de Ismael, né? Mas não é o contexto de agora, né? Mas tem coisas relacionadas com Ismael, tá ok? Muito bem. Mas aqui a palavra, no literal mesmo, né, o povo aqui nessa época de fome, estão comendo carne de animais, né? Carne de animais e esterco de pomba, né? Agora, como que eles comiam esse esterco de pomba, eu não sei. Se era cozido, ensopado, se era cru. O fato é que o texto aqui está dizendo que eles comiam, né? Se você meditar na história, você vai ver que eles estavam comendo. Não só isso, como carne humana também, né? Praticando o canibalismo. Por conta da terrível fome que estava passando por esse momento aí de guerra, né? O rei da Síria, lá, o Ben-Hadad, cercou Samaria e ninguém podia entrar e ninguém saía. Até acabar o alimento. Porque o rei entendia que quando acabasse o alimento eles iam baixar a guarda, né? Para daí então vencê-los, né? Pela fome. Isso fala do contexto de grande tribulação, né? Lá do Apocalipse, né? A besta, né, vai trabalhar essa situação da fome também com os povos da terra. Porque a fome vai fazer o quê? Vai fragilizar o homem, né? Vai fragilizar as pessoas, né? E as pessoas vão baixar a guarda, né? Muitos, né, vão aceitar a marca da besta por causa de comida, você sabia? A hora que o estômago começar a doer. Desculpa. Assim como, não é coronavírus não, tá? É tosse normal. Assim como Esaú vendeu, né, o seu direito de primogenitura para Jacó, por troco de um prato de comida, porque estava com fome, e menosprezando, né, a primogenitura que fala da vida eterna, assim um povo, né, no nosso futuro também vai fazer isso, né? Vai trocar o direito da vida eterna por troco de comida, né? Porque a fome vai assolar, a fome vai estreitar de uma forma que realmente, se não tiver, como é que se diz, né, firme na fé com o Senhor Jesus, vai vender, ou melhor, vai aceitar a marca da besta por causa de comida. Ok? Mas vamos trabalhar aqui, eu dei uma pesquisada, não a fundo, mas, por exemplo, aqui, ó, 80 ciclos de prata é equivalente a quase 1 tonelada, falando em peso, né? 1 tonelada. Ou seja, 1 tonelada de prata. Você já imaginou você juntar um tanto de moeda ao ponto de atingir quase 1 tonelada em quilos? Aí você vai converter em dinheiro, é o preço que você vai pagar, ou melhor, que o povo ali estava pagando em uma cabeça de jumento. E detalhe, a cabeça de jumento não tem carne, é só osso, se você for ver bem, né? Tamanha era a fome da região.
Ou então 5 quilos de prata, né? Ou 5 ciclos de prata, que é o equivalente a mais ou menos 60 quilos de esterco de pomba, né? Fezes de pomba, para comer também, né? Verso 26. Passando o rei de Israel, que é Jorão, né? Filho de Acabe, pelo muro, gritou uma certa mulher: Acorde-me, ó rei, meu senhor. 27. E disse-lhe: Se o Senhor não te acudir, como que eu vou te acudir? Da eira ou do lagar? 28. Perguntou-lhe então o rei: O que você tem? Respondeu ela: Esta mulher me disse: Dá meu filho para que hoje nós comamos e amanhã comeremos o meu. 29. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas, dizendo eu para ela no outro dia: Dá agora teu filho para que nós possamos comer. Ela pegou e escondeu. Então aqui nesse texto você veja que as pessoas estavam comendo carne humana, né? Por conta que a fome era terrível. Aí você deve estar imaginando aí, né? Mas eu sou mãe. Eu não vou dar meu filho. Eu não tenho coragem de comer a carne do meu filho. Eu não tenho coragem de comer carne humana. Mas o texto aí está claro que as pessoas estavam comendo carne, né? Fezes de animais e também carne humana. Então é um ponto terrível, né? É um ponto para se meditar, né? Será que nós amamos os nossos filhos no período, principalmente no período da fome? Verso 30. Tendo o rei ouvido estas palavras da mulher, rasgou suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que ele trazia pano de saco por dentro, né, sobre a pele. Disse o rei: Assim me faça Deus o que bem lhe aprouver. Mas se hoje mesmo a cabeça de Eliseu, filho de Zafate, lhe ficar hoje sobre seus ombros. Em outras palavras, né? De qualquer forma, hoje eu vou cortar a cabeça de Eliseu, né? Porque o rei Jorão aqui está deduzindo que a culpa é de Eliseu, né? Por causa da fome. E de fato, de uma certa forma porque se você voltar um pouquinho no contexto histórico, Eliseu previu, né? Eliseu disse: ó, daqui a pouco vai vir uma fome sobre a terra, né? Vai ter 7 anos de fome. Só que, infelizmente, as pessoas não acreditam, né, no que a palavra de Deus diz, né? A profecia, né? Vai ter fome. E muita gente não acreditou. Então, quando chega o momento da fome, quem que é o culpado? Quem profetizou, né? Então, é sempre assim, né? Verso 32. Estava, porém, Eliseu assentado em sua casa, juntamente com os anciãos. Enviou o rei um homem adiante de si. Ou seja, mandou um mensageiro na frente dele. Mas antes que o mensageiro chegasse até Eliseu, disse Eliseu aos anciãos: Vedes como o filho do homicida mandou tirar-me a minha cabeça. Veja que Eliseu já está sabendo antes da notícia chegar. Olhai quando vier o mensageiro. Fechai-lhe a porta e empurrai-o com ela. Porventura não está vindo com ele? Ou melhor, não ouço os ruídos dos pés do seu senhor? 33. Falava ele ainda com eles quando lhe chegou o mensageiro e disse o rei: Eis que este mal vem do Senhor. Que mais, pois, esperaria eu do Senhor? Né? Aqui colocaram a tradução como Senhor, letra maiúscula, né? Mas eu acredito que aqui na verdade falando do Senhor, mas no sentido do Senhor Rei, né? Que é o mensageiro quem está falando, né? O Senhor, desculpa, Eliseu, né? Será que esse mal não vem do Senhor? Que mais poder, o Senhor primeiro, eu acredito que seja o Senhor dos exércitos, o nosso Senhor. Mas o segundo Senhor, na última palavra, eu acredito que seja Senhor no sentido pro Eliseu, né? O Senhor Eliseu. O que mais eu poderia esperar do Senhor, né? No caso do profeta. Aí entra no capítulo 7. Tem uma divisão aqui, mas a história continua, né? A história continua. Né? Não podemos dividir em duas etapas isso aqui. É uma história, está sendo contada, né? Verso 1. Então disse Eliseu: Ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: Amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um arqueiro de flor de farinha por um ciclo, e 2 de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Então vocês vejam que agora o negócio... Deus faz uma confusão muito grande, faz um negócio muito... tem que ter muita fé mesmo para acreditar em Deus, né? Porque momentos antes eles estavam pagando 80 ciclos, né, por troco de uma cabeça de jumento. Agora com 2 ciclos, né,
ou por um ciclo, um ciclo por 2 de cevada e um ciclo em troco de flor de farinha, né? Você dá um ciclo a troco de flor de farinha. Um ciclo é equivalente a mais ou menos 12 quilos, né? Você vai dar 12 quilos, 11 ou 12 quilos de prata, né? Trabalhando para hoje, eu acredito que vai dar em torno de R$200, R$150, R$200 no máximo, né? Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um arqueiro de flor de farinha. Esse arqueiro é uma quantia, né? Uma medida de flor de farinha por um ciclo, né? Então esse arqueiro, com certeza, é uma quantidade grande, né? É maior que uma cesta básica hoje, com certeza. E 2 de cevada por um ciclo, né? A porta de Samaria. Verso 2, né? Porém, o capitão cujo braço do rei se apoiava, no caso, o braço direito, né? O vice-rei, no caso, ou mordomo, o homem de Deus. Ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia acontecer isto? Respondeu Eliseu. Eis que tudo você vai ver com seus próprios olhos, porém disso você não vai comer, né? 4 homens, aí entra num outro ponto interessante, né? Claro que dentro da história, né? Não podemos dividir. 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui, sentados até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, lá dentro da cidade tem fome, e lá morreremos. Se ficarmos aqui sentados, também morreremos de fome. Vamos, pois, agora e demos conosco no arraial dos sírios, e se nos deixar viver, viveremos. E se nos matarem, tão certo morreremos. Né? Então veja que foi uma foi uma decisão sábia, né, dos leprosos. Uma decisão sábia sair dali, né, no momento daquele, né? Entrar na cidade não ia adiantar, porque lá está dando fome. Entrar ou ficar de fora ia morrer. Se eles ficassem sentados, ia morrer. Vamos arriscar a sorte. Se o rei sírio lá permitir a gente ficar lá, a gente fica servo dele, a gente faz alguma coisa lá, eles não matam a gente, quem sabe dá comida, nós não morre, né? Mas se matar também, né, ia morrer de um jeito ou de outro. Mas o ponto interessante é que, né, leproso ou lepra, né, é o símbolo do pecado, né? E justamente, não o pecado, mas sim esses leprosos, né, foi quem Deus usou para trazer o livramento para Israel nessa época, né? Ou para os moradores de Samaria, que é Israel, né? Não podemos isolar o caso, né? Mas vamos continuar a leitura. Levantando-se ao anoitecer para se dirigirem ao arraial dos sírios, e tendo chegado à entrada do arraial, eis que não havia lá ninguém, porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios ruído de carros, de cavalos e de ruídos de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis dos heteus, os reis dos egípcios, para virem contra nós. Pelo que se levantaram e, fugindo ao anoitecer, deixaram as suas tendas, seus cavalos, seus jumentos, e o arraial como estava, e fugiram para salvar a sua própria vida. 8. Chegando, pois, aqueles leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda, e comeram e beberam, e tomaram dali prata e ouro, e vestes, e se foram, e os esconderam. Voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram algumas coisas, e as esconderam. Verso 9. Então disseram uns aos outros: não fizemos bem este dia, é dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até a luz do dia, seremos tidos por culpados. Agora, pois, vamos e anunciemos estas coisas ao rei. Vieram, pois, e bradaram aos porteiros da cidade. E lhes anunciaram, dizendo: fomos até o arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, voz de ninguém, mas somente cavalos e jumentos atados, e as tendas como estavam. Então os porteiros gritaram e fizeram anunciar a nova ao interior da casa do rei. Levantando-se o rei de noite, disse aos seus servos: agora eu vos direi o que é que os sírios nos fizeram. Bem sabem eles que estamos esfomeados, esfaimados, né? Mas eu acredito que, eu não sei qual que é o correto aí, né? Mas aqui eu aprendi que a gente fica esfomeado, né? Esfaimado, não sei se é o correto, mas tá aí. Por isso saíram do arraial a esconder-se pelo campo, dizendo: quando saírem da cidade, então tomaremos vivos e entraremos nela.
Vamos segurar aqui um pouquinho para entender aqui uma coisa. No verso 12 a gente parou, né? Então veja que o profeta Eliseu profetizou que haveria fome e não creram. A fome chegou e assolou. Muita gente morreu, né? Pereceu. Já a gente vai ler isso. Aí Eliseu profetiza. Aí Deus pega e usa os leprosos, os 4 leprosos, para reverter o quadro, a situação, né? Os leprosos faz a obra, né? No sentido de constatar, né? Vem e traz a notícia, né? Para eles que tinha comida em abundância, pão, vestes e tudo mais, provisões. Não creram nos leprosos, né? Foram até o rei, anunciaram as boas novas ao rei, e o rei está questionando aqui, né? Olha, isso para mim é a armadilha dos sírios. Vamos com cautela, vamos com cuidado, que eu tenho certeza que eles estão escondidos em algum lugar. A hora que a gente sair, eles vão pegar e vão nos pegar de surpresa, porque nós estamos mortos de fome, e vão entrar na cidade e vão tomar a cidade e a gente vai ser derrotado. Toma cuidado. Então veja que nem eles acreditaram nos leprosos, né? Muito bem, vamos ler o 13 agora. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se dos seus servos, pois... Desculpa, vou ler novamente o 13 que eu me perdi. Então um dos seus servos respondeu e disse: Tomem-se, pois, 5 dos cavalos que ainda restam na cidade. Pois toda a multidão de Israel que ficou aqui de resto terá a mesma sorte da multidão dos israelitas que já pereceram. Enviemos homens e vejamos. Então ainda continuam duvidando. Mas olha só que interessante. Dentro da cidade de Samaria, lugar que estava fechado, de resto só tinha 5 cavalos, né? Ou seja, né? É o veículo, né? Ou é o veículo da locomoção, deslocação da época, né? Hoje a gente tem os aviões, tem carro, tem muitos meios de transporte, né? Mas o meio de transporte da época era cavalo, né? E dentro da cidade só tinha 5 de resto. E aí eles ainda continuam dizendo: ó, vamos pegar esses 5 cavalos, então vamos vigiar, vamos vigiar para ver se é verdade isso que estão falando. Caso isso não seja verdade, acontecer alguma coisa dos sírios entrar, esses israelitas que ainda estão vivos vão ter a mesma sorte dos que já pereceram. Ou seja, muitos israelitas pereceram de fome, morreram. E os outros vão perecer também, né, se caso isso for mentira, né? Porque se for mentira dos leprosos, os sírios vão entrar e vão matar os israelitas. Não vai ter dúvida. Mas percebe que dentro de uma cidade ter 5 cavalos só, ou seja, os outros cavalos, por quê? Porque levou em comida. Agora o interessante é que eles seguraram 5 cavalos, né? Esconderam 5 cavalos para a casa do rei, né? Ou seja, vamos trabalhar para a nossa época agora. Hoje, se acontecer de ter uma fome muito grande na terra, certamente, né, os líderes, os líderes mundiais, vamos falar assim, os donos do ouro, da prata, com certeza vão guardar para si provisões, né, coisas, e deixa o povo que se dane, deixa o povo para lá. O que importa é a gente ficar vivo. É um contexto do qual a gente está vendo hoje, né? As pessoas milionárias aí no bem bom, né? Enquanto que o pobre está sofrendo, né? Não só por causa da doença do momento, mas também porque há muito tempo já vem sofrendo na mão deles, né? Sendo castigado, né? Humilhado, né? Por causa dos impostos e tantas coisas que eles colocam de carga sobre os pobres e o pessoal da classe média, né? Para baixo. Vamos ler mais um pouquinho aqui. Tomaram, pois, 2 carros com cavalos, e o rei enviou os homens após o exército dos sírios, dizendo: Ide e vede. Foram após eles até o Jordão, e eis que todo o caminho estava cheio de vestes e de armas que os sírios, na sua pressa de fugir, lançaram fora. Voltaram os mensageiros e o anunciaram ao rei. Então saiu o povo e saqueou o arraial dos sírios, e assim se vendia 1 alqueire de flor de farinha por 1 siclo, e 2 de cevada por 1 siclo, segundo a palavra do Senhor. Então percebe que se cumpriu o que o profeta Eliseu profetizou, né? Pelo menos 2 vezes, né? Ele profetizou que haveria fome, mas depois ele profetizou que haveria livramento, né? Ou provisão. Mas eu quero trabalhar a ideia aqui dos leprosos, né? Para afinar o vídeo que já ficou grande. Os leprosos é símbolo de pecado, que eu falei na metade da leitura. Mas não quer dizer que Deus vai livrar
no futuro, ou o pessoal que tiver com fome, vai livrar com os pecadores da época, né? É um outro sentido que Deus está falando aqui, né, de pecado, né, de leprosos, né? Vou dar 2 exemplos aqui. Um é quando Pedro fala, né? Pedro olha para Jesus, quando Jesus faz a multiplicação de pães, né, e peixes. Pedro vai olhar para Jesus e fala: Senhor, afasta de mim, porque eu sou um homem pecador. Fica longe de mim, né? Ou seja, quando o homem reconhece que é pecador e a soberania de Deus, a grandeza de Deus, né? A santidade de Deus, né? O poderio de Deus. Um outro momento em que fica mais claro isso é quando Jesus está com os seus discípulos e ele mostra, olha, melhor ele faz uma comparação. Olha, havia 2 homens orando, um era fariseu e o outro é publicano. O fariseu dizia: Senhor, muito obrigado porque eu sou teu servo, eu sou justo, dou dízimo do gominho, de tudo que possuo, faço orações 3 vezes ao dia, eu ajudo os pobres, faço isso, aquilo outro e tal, etc, etc. Eu não sou como aquele publicano que se assenta à roda dos pecadores e faz isso e faz aquilo outro. E depois ele usou as expressões que o publicano usava, né? Que o publicano falava. Senhor, eu não sou digno de olhar para cima, não posso olhar para a tua face, né? Não sou digno nem de chegar perto do Senhor. Contudo, ser propício a me abençoar, ou seja, o homem estava reconhecendo que era pecador, né? Se humilhando na presença do Senhor Deus. E o outro estava tocando trombeta, mas no sentido de exaltação, né? Se exaltando. E o outro estava se humilhando, né? Então, estes que são humilhados serão exaltados, né? Então, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, né? Quando João fala. Então, essa expressão de pecado, né, tem a ver com a nossa vida de humildade, né? Quando reconhecemos que temos pecado, temos falhas, somos limitados, mas que com o Senhor Deus na nossa frente, na nossa vida, tudo é possível, né? Deus pode nos usar. Então, Deus usou aqueles leprosos na mesma maneira que Ele vai usar no futuro, né? Não digo leprosos do futuro, mas pessoas que vão reconhecer que são pecadores, não são dignos de serem chamados filhos de Deus, não são dignos de pertencer ao reino de Deus, mas que quando dizerem isso e tiverem essa consciência, vão ser usados por Deus para serem ferramentas para alimentar a multidão que estará em fome, né, nesse período. Então eu vejo esse contexto aí, né, dentro desse texto, dentro dessa passagem aí. Tá certo, meus queridos? Quero desejar aí uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde, uma boa madrugada, porque eu não sei que horário você está assistindo esse vídeo. Que Deus continue te abençoando, né? Te edificando pela palavra dele. Que Deus continue nos abençoando com a sua palavra, que possamos cada vez mais estarmos dispostos, dedicados a estudar a palavra, que Deus possa nos revelar por meio da sua palavra o que podemos fazer para ajudar as pessoas, né, no tempo vindouro, né, no tempo futuro, no tempo de dificuldade, de aflição, que a gente possa estar preparado para estar com as mãos estendidas, né, para ajudar o povo, né. Isso só será possível se a gente se dedicar agora, né. A gente precisa se preparar agora para que no futuro a gente esteja preparado, né, para ser ferramenta de Deus, para ser amparo de Deus para outras pessoas. Tá certo, meus queridos? Que Deus abençoe, uma boa noite. Sendo possível, nos ajude aí, curtindo, compartilhando e ajudando a divulgar a palavra.